Oi, pessoal, tudo bem? Demorei, mas consegui gravar o próximo vídeo sobre o mestrado, né? Comparando então o mestrado, o desenvolvimento, como é fazer mestrado no Brasil e na Europa. Quando eu fiz o meu mestrado, eu não tinha, na verdade, muita noção do que era o mestrado. Eu sabia pouco mais do que ele era necessário para eu ser uma professora universitária. Era isso que eu tinha em mente, né? E aí então eu comecei a fazer lá na Holanda. Quando eu entrei, eu não tinha ainda uma linha de pesquisa, não tinha noção do que eu queria pesquisar, do que eu iria fazer. Quer dizer, tinha uma coisa que eu gostava, né, que eu sempre gostei, que é trabalhar com idosos, mas eu não tinha ideia do que fazer, que professor trabalhava com isso, eu não conhecia ainda os professores de lá, né? E então o curso iniciou, tinha muitas disciplinas, muita carga teórica, né? Eu já devo ter comentado talvez em algum vídeo atrás que eu nunca tinha lido tanto na minha vida ainda, que o conteúdo que eu li no mestrado foi assim, em um ano de mestrado, foi assim umas 5 vezes mais ou mais do que nos 4 anos da graduação. Então eu fui guardando todas as xerox que eu tive na graduação, que eu tive também no mestrado, tenho guardado até hoje, e da graduação inteira, vamos dizer que deu um bolo assim, de xerox, e do mestrado deu um bolo assim, muito conteúdo para um ano, né? E eu tive muita dificuldade, especialmente porque era em inglês, mas isso, né, vai de cada um. Mas a questão era que tinha muito conteúdo para ler, muita coisa assim, meio num sistema autodidata. Então eles davam os textos, davam algumas perguntas que a gente tinha que procurar naquele texto, e aí para aula a gente já vinha para discutir a matéria. O professor não tinha aquela posição mais que os alunos são passivos e o professor é ativo e ele ensina o conteúdo para os alunos. Não, ele já dava previamente toda a matéria, a gente já tinha que chegar sabendo, só mesmo para discutir aquele assunto. Eu tive a impressão que lá na Holanda os alunos já eram meio que doutrinados para isso, já desde a da época da escola, então eles encaravam aquilo com facilidade. Para mim eu achei bem difícil. E então tinham 4 disciplinas obrigatórias que eram bem voltadas para o curso que eu escolhi, que era o mestrado em Ciências do Movimento Humano. Então, as 4 disciplinas obrigatórias incluíam biofísica, algo relacionado à biofísica, algo relacionado à história do movimento humano, comportamento de movimento, e o outro não tô lembrando agora, mas eram coisas bem relacionadas com ciências do movimento humano. E logo no primeiro módulo eu tinha essas 4 disciplinas, e depois eu tive mais, eu acho que no total foram 12 disciplinas, então eu tive mais 8 optativas, mas entre várias disciplinas eu escolhia qual eu queria cursar, mas eu tinha que cursar 8 para formar aquele sistema de créditos, igual no Brasil também existe, né? Um sistema de créditos. E depois que terminou toda essa parte teórica, então isso durou desde setembro de um ano até maio do ano seguinte. Aí, nesse tempo, eu fui conhecendo os professores, a linha de pesquisa deles, e eu escolhi um professor que gostasse de um tema parecido com o meu. Então eu escolhi uma professora que trabalhava com quedas de idosos, e ela tinha um aluno de doutorado que já estava desenvolvendo a pesquisa dele, e ele meio que criou uma pesquisa para eu fazer dentro da pesquisa dele. Como acontece muito aí no Brasil com quem faz iniciação científica, que geralmente se encaixa já numa pesquisa de um aluno de doutorado ou de mestrado. Então lá na Holanda era assim, eu não tive que criar o meu projeto de pesquisa do zero, né? Ele já me deu uma ideia e eu fiz baseado nos interesses desse aluno de doutorado e da supervisora dele, que passou a ser a minha também, orientadora, né?
Então, de maio a setembro, eu fiz toda a parte de coleta, teve sim, né, a parte prática, mas ele já tinha os pacientes que eu ia usar, ele já tinha o cenário todo montado, né? Eu precisei mesmo ajudá-lo nas coletas deles, que foi a mesma coleta dele que eu usei pra mim. E só que aí eu analisei um aspecto totalmente diferente do dele, e aí então na parte da análise a Maria quis aparecer no vídeo hoje. Aí na parte da análise eu fiz por conta minha e eles orientando, né, como acontece também no Brasil, mas isso foi apenas então entre maio e setembro. Já no Brasil eu vejo agora, né, que eu consigo entender um pouco melhor agora que eu já tô fazendo o doutorado. Então eu vejo que as alunas de mestrado que estão ali junto comigo, no mesmo grupo de pesquisa, no mesmo laboratório, elas têm um trabalho bem parecido com o meu trabalho de doutorado, na verdade, né? Então elas tiveram que realmente criar a linha de pesquisa delas, criar todo o projeto de pesquisa, escrever sim esse projeto desde zero. E elas já estavam ali, então, sem estar matriculadas no mestrado, para entender como funciona o nosso grupo, o que é feito, como é o esquema do orientador, dos colegas de trabalho. E aí, depois que elas fizeram esse projeto de pesquisa, que elas vieram a se matricular no doutorado. Então, para elas se matricularem, elas já tinham que estar com o projeto de pesquisa pronto, preferencialmente com o comitê de ética já aceito, que aliás eu não tive isso lá na Holanda, porque isso já tinha sido aceito pelo aluno de doutorado, que já tinha submetido bem anteriormente. Então elas já tinham tudo isso, elas tiveram que procurar onde realizar a coleta de dados, né? Fazer tudo mesmo. Então eu percebo que no Brasil, para você ingressar, você já tem que ter, lógico, o seu projeto de pesquisa não precisa ainda estar fechadinho, mas você tem que ter sim um projeto de pesquisa, você já tem que ter um orientador que aceite aquele projeto, que aceite orientar o seu projeto. E aí então você vai se matricular, inclusive na matrícula, no ato da matrícula, você precisa apresentar esse projeto. Eu não sei se em todas as universidades brasileiras são assim, mas lá onde eu faço, né, que é a Faculdade de Medicina do ABC, é desse jeito. E aí então, quando você se matricula já com seu projeto e tudo, você também tem algumas disciplinas a cursar e tem alguns créditos a atingir. Então existem também as disciplinas obrigatórias, só que elas não são voltadas, no caso assim, se o mestrado for em Ciências da Saúde, que é o meu doutorado, né, elas não são voltadas para ciências da saúde especificamente, elas são mais gerais de pesquisa, né? Então existe ética em pesquisa, bioestatística, didática de ensino, esses são os tipos de disciplinas obrigatórias. E depois, para você completar os seus créditos, você pode ou fazer disciplinas optativas, ou existem algumas outras coisas que também te dão créditos, como por exemplo, ministrar uma aula, apresentar em um congresso, publicar um artigo. Existe lá uma lista com uma série de coisas que vai fazer você completar os seus créditos. Então, as duas grandes diferenças que eu percebi entre o mestrado no Brasil e na Holanda, na Europa em geral, que é o que eu tô visualizando agora, é essa. Aqui é uma carga bem teórica, né? Bem voltada assim para a área que você escolheu. E lá no Brasil é uma carga mais voltada para pesquisa mesmo, tudo relacionado à pesquisa, e o principal foco do seu mestrado é a sua pesquisa, é a sua dissertação, o seu trabalho de dissertação, né? Que no fim vai ser um artigo científico, inclusive lá na Faculdade de Medicina do ABC, para você obter o título de mestre, não basta você defender a sua dissertação. Você pode até ter defendido, ter sido aprovado, mas você não pode obter o título enquanto você não publica a sua dissertação em forma de artigo.
E isso já não acontece aqui na Europa. Aqui o principal foco é a área que você escolheu, então você vai ter disciplinas teóricas bem voltadas à sua área, né? No caso, o meu foi Ciências do Movimento Humano. Você tem uma pesquisa, sim, que faz parte disso, e no final você apresenta para os seus colegas e professores, para os seus pares, né? Mas não obrigatoriamente, aliás, não é nem tão comum assim, é meio que raro que seja publicado a sua dissertação em forma de artigo, tá? Espero que isso esteja ajudando vocês, iniciando, clarear um pouco esse universo de pós-graduação estrito sensu. E se vocês estiverem gostando, por favor, curta a página, compartilhe com seus amigos, tá bom? Até a próxima. Obrigadão, tchau, tchau.